pensamentos e juntos vamos nos elevar a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais e agradecer esta bendita oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nesta casa, Grupo Espírita Caibachuta, esta casa que, como sempre, nos acolhe com carinho, com fraternidade, nos dá a oportunidade de colocar o amor em movimento através da caridade. Obrigado, Pai, por nos permitir aqui estarmos. Obrigado, Mestre, pelo ensino e exemplo para que nós possamos caminhar e um dia nos reencontrar nas hostes celestiais. Obrigado, companheiros espirituais, pelo apoio, pela ajuda, sem o que nada aconteceria dentro desta casa. Com a permissão do dirigente espiritual, vamos iniciar hoje mais um encontro no estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 13, Companheiro Libertado, que possamos assimilar esses ensinamentos e, mais do que assimilar, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Então vamos juntos, mentalmente, elevar a Deus esta prece. Pai nosso que estás por toda parte do universo, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, assim como em todos os lugares desse espaço infinito. O pão nosso de cada dia, necessário ao sustento físico e espiritual, nos seja dado hoje e sempre. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, porém somente na mesma medida em que perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações da matéria, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois somente a Ti pertence o reino, a glória e o esplendor para todo o sempre. Graças a Deus, a Jesus é o benfeitor. Que assim seja. Continuamos então com a doutora Silvia. Já está conseguindo? Oi, gente, por favor. Oi. Estão ouvindo? Tá bom. Desligar. Eu estou muito bem. Alô? Alô, alô, alô? Agora foi. Alô? Oi? Mas estava funcionando. Alô? Você falou oi, falou Agora deu. Agora deu. Muito obrigada por deixar a gente falar, pelo menos ao microfone. Bom, vamos lá, estamos no 13º capítulo, já estamos ultrapassando a metade do livro. Conforme a Sirlene contou pra gente, né, nós estamos diante da equipe do assistente Jerônimo, juntamente com o André, juntamente com o Padre Hipólito e Luciana, que tem a casa de Fabiano nas zonas umbralinas como seu ponto de descanso, de reflexão, e onde eles estão ajudando vários irmãos ao desencarne. Então, nós estamos participando do desencarne de Dimas, que é o caso do capítulo, que é uma pessoa espírita, né? Ele é um médium espírita que está falecendo por uma cirrose crônica, né? Uma cirrose hepática crônica hipertrófica, ou seja, de causa indefinida. A gente tem a história de Fábio, que tem uma tuberculose pulmonar, a Albina, que também é espírita, a Albina, que é uma senhora da igreja presbiteriana e que tem uma cardiopatia rara, e Abigail e Cavalcante. E nós, cada capítulo, vamos participar desses desencarnes e entendemos as várias situações desses nossos irmãos. Bom, foi aqui que nós paramos. Eu trouxe, inicialmente, palavras da doutora, para que a gente refletisse um pouco antes de começar o capítulo. E ela diz o seguinte, que morrer é fácil. O difícil
até muito difícil é desencarnar. Todo mundo chegou a já pensar sobre isso? Acho que sim, né? E aí ela coloca que o médico constata a morte física e passa a certidão do óbito, mas será que a alma já se separou do corpo? É muito pouco provável. São raros os espíritos que conseguem abandonar imediatamente a veste física. Geralmente, a retirada dá-se cerca de 72 horas após o óbito. Mas nada se pode com toda segurança garantir, porque não há uma desencarnação igual a outra. Isso é o tempo, em média, que uma alma tem para poder se desacoplar daquela situação, né? A gente que participa dos processos de tratamento de desobsessão e tudo mais, de desenvolvimento mediúnico, a gente vê que a maioria dos espíritos que ainda não entenderam as suas situações estão ligadas ao corpo físico. Muitos veem o seu velório, muitos sentem até a desintegração do seu corpo físico. Ou seja, existe uma parte desse espírito ainda ligado ao corpo físico que fica durante muito tempo e ele vivencia e fica naquela ideia monodeica daquela situação que se repete, e daí vem uma das questões que coloca a cremação como uma questão muito complexa, né? E o motivo do porquê que os cristãos passaram a enterrar seus corpos e não mais cremar os seus corpos como faziam assim os romanos. E durante mais de 300 anos eles tiveram que se esconder embaixo das catacumbas porque se reconheciam cristão pelo fato dele enterrar o corpo. É um pouco complexo, não é esse o objetivo de estarmos aqui hoje, mas uma das coisas que Chico dizia era justamente isso: quer cremar o corpo, espere pelo menos 72 horas, considerando que você vai estar realmente no momento certo da sua desencarnação, que você não encurtou o seu período de tempo, que não houve um suicídio indireto, que você está preparado para isso. E ainda a doutora comenta, né? O próprio Allan Kardec, ele chama sempre atenção para o fato da extinção da vida orgânica acarretar a separação da alma, como uma consequência do desatar dos laços fluídicos que a ligam ao corpo. No entanto, esta separação nunca se faz bruscamente e só está concluída quando já não houver nenhum átomo do perispírito, do corpo etéreo, ligado a nenhuma molécula do corpo. Porque mesmo no suicídio, existe a morte física, mas o espírito continua acoplado ao corpo. Então não existiu desacoplamento, ou seja, não houve o desencarne. Referiu-se também ao número de pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, que nós vamos ver melhor na próxima semana. Essa semana eu não vou chegar a falar exatamente do desencarne, mas desse momento que ele está em preparo para o desencarne, por serem estes os responsáveis pela maior ou menor dificuldade na separação. Se o desligar não se der, a alma poderá sentir a decomposição do próprio corpo, como acontece no caso dos suicidas. Alguém quer fazer algum comentário? E o caso aquele filme famoso que ficou até, eu não me lembro o nome, o Ghost. Então, o cara que foi baleado, em poucos minutos ele saiu correndo para pegar, não sei o que foi. Então, mas ali eu acho que fica claro que ele não ficou completamente, sim, talvez ele esteja desligado do corpo físico, mas ele não desligou da relação que ele mantinha na Terra. Então ele não está desconectado do corpo, pelo menos mentalmente. Eu tenho a impressão que ele tinha uma conexão mental, sim, tanto que ele não conseguia sair de perto daquela situação que para ele ficou pendente. E isso acontece com todos nós. Então existiu ainda ali, ele estava acoplado naquela situação e conectado no corpo mental dele. É um sofrimento grande, né? Sim, porque ele vive uma vida que não é dele. Ele não é mais não está mais encarnado, né? E ele se comporta vivendo nos dois mundos, mas ele vive atormentado. Ele não vive uma vida plena. No caso da cremação também, né? Foi citado, acho que foi pelo Emmanuel, Bezerra de Menezes, que 72 horas é o suficiente para a gente esperar.
contando que realmente estejamos desconectados. A gente vê aqui na história de Dimas que ele leva pelo menos umas 72 horas para desencarnar. E ele estava bem do ponto de vista espiritual para isso. Ele era um espírito preparado. Então a gente precisa realmente, né, no momento que a gente decreta isso, a gente assina que realmente quer ser cremado, que, por exemplo, a gente não vai sofrer uma morte violenta e depois vai ser cremado. Será que a gente vai ter consciência do desencarne? Que a gente realmente vai ter, né, desgastado todos os nossos as nossas potências vitais e que a gente realmente seja... A maior questão que eu acho é a consciência do desapego que você vai ter em relação à sua família, em relação aos que você deixou aqui, como no caso dele, no Ghost. É bem simples, mas é isso, ele tem uma ligação ainda à família terrena, né? Bom, o que nós vamos aprender bem mesmo é depois que nós desencarnarmos. Aí nós vamos entender tudo. E agora é tudo assim no ar, né? Então, mas eu acho que esse capítulo é bem interessante, porque ele vai mostrar duas versões. O que é considerado um suicídio indireto, que é o que a maioria de nós é, e aquele que não é suicídio indireto, porque ele teve uma vida plena enquanto encarnado. Então, se a gente tiver uma vida plena como encarnados, e ele vai ensinar isso aqui a gente fazer, a gente talvez tenha um desencarne melhor. E não precise chegar a desencarnar para entender as coisas, porque a gente já vai estar mais tranquilo do outro lado. Vamos estudar doutrina. Né? Essa semana que passou, desencarnou um jornalista, ele foi cremado Otávio Frias, né? em poucas horas. Como é que fica o espírito? Então, pode ser que ele estivesse extremamente preparado para isso. E se não tivesse preparado? Então, mas veja, vamos contar que sim. Às vezes o desencarne, por exemplo, a pessoa que está num cuidado paliativo, ou tem um câncer, está sofrendo de um câncer e vem há anos sofrendo com aquilo, ou tem um problema neurológico. Ela de alguma maneira está se desconectando do corpo, esses pontos que o Kardec fala aqui, já de muito tempo. Então, às vezes foi cortado o último fio e realmente naquele corpo não existia mais nada e a cremação não vai interferir. Mas quem pode garantir? No momento, nenhum de nós. Acredito eu que, uma vez que estudamos a medicina da alma e nos preparamos para esse conhecimento, cada vez mais nós teremos condições de saber isso. Até através de aparelhos, nós vamos conseguir ver o perispírito. Eu acredito que isso não vai demorar muito. E uma vez que a gente veja o perispírito, seus várias... Né, a cebola que é o perispírito, a gente vai ver, desacoplou tal parte, tal centro ligado ao centro coronário, ligado a tal centro, e nós vamos saber e ter mais facilidades de fazer esse diagnóstico enquanto encarnados também. Né? Mas deve ser um sofrimento para o espírito, se realmente... Ele sente a cremação, né? Joga na terra, põe a terra se o espírito ainda não desligou, ele vai se sentir sufocado. Se é no forno, ele vai sentir aquela dor terrível. O argumento que se usa é que nós somos enterrados há muitas encarnações. E querendo ou não, a gente tem essa vivência dentro de nós. Então nós passamos por essa situação e muitos de nós têm essas questões claustrofóbicas e têm essas questões com a morte justamente por termos passado por isso. Então, o fato de sermos enterrados seria uma coisa mais habitual para nós como espíritos. Eu, por exemplo, eu quero ser cremado, não quero. Para mim não tem Graças problema. a Deus vai dar tudo certo. Minha esposa foi cremada, outra cunhada foi cremada, até agora ninguém reclamou. Eu acho que a gente podia pedir para o Kardec fazer uma entrevista com ela para ver se isso é real. O dia hoje está, Essa foi muito boa. Eu não sei se é tanto tempo assim, não. Não, porque na verdade você tem que ter assinatura de 2 médicos. Eu não acredito que precise 72 horas, não. Não.
Não, eu acho que tem a ver muito com as questões familiares e a única questão é que 2 médicos têm que assinar o papel do óbito, só isso. Bom, e qualquer médico pode, no atestado de óbito, colocar que o paciente, o falecido, pode ser sepultado antes de 24 horas. Isso a gente coloca. A gente pode fazer isso, então não tem essa questão não. Bom, vamos lá, senão nós vamos falar só sobre isso hoje, né? E ainda continua Allan Kardec. Com efeito, na morte violenta, o desatar dos laços fluídicos só começa quando a morte se tornar efetiva, né? Que foi aquilo que a gente colocou. Isto é, quando todo o fluido vital do ser em causa se escoar e por isso a sua conclusão é demorada. Pelo contrário, na morte natural, a separação vai ser gradual para quem se foi desmaterializando ao longo da existência. O desatar conclui-se ainda antes de ocorrer a morte real, foi aquilo que eu expliquei. Você pode, mesmo sem ter parado o coração e o cérebro, já ter se desvinculado do corpo físico. Mas para o homem materialista, cujos laços com a matéria são estreitos, o rompimento é difícil, podendo durar alguns dias, semanas ou até meses. Bom, então aqui a gente começa com o caso de Dimas, né? Jerônimo chama e fala, bom, é chegado o momento, precisamos dar atendimento ao nosso irmão. E ele realiza inúmeros preparativos e ele via-se da seguinte forma: há tempo de morrer como há tempo de nascer. A gente sabe que essa frase vem do Eclesiastes, é um poema bastante bonito e é daí que Jerônimo se refere, é chegada a hora. Como é chegada a hora do reencarne, é chegada a hora do desencarne e a preparação é tão especial quanto a da reencarnação. Dimas, então, alcançara o período de renovação e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para um novo aprendizado, para uma nova vida. Não fora determinado, então, o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. André estava, todavia, muito curioso para saber se Dimas desencarnaria em ocasião adequada, ou seja, se ele vivera toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta terrestre. Por que André estava tão curioso para saber isso? Por causa dele mesmo, né? Porque uma das coisas que a gente vai ver aqui, e que a gente vê muito no primeiro livro, Em Nosso Lar, ele era chamado, enquanto andando pelas zonas umbralinas, de suicida, e ele não entendia essa questão. E foi explicado a ele justamente que ele não tinha esgotado todo o fluido vital, e que ele tinha deteriorado esse fluido através de realizações inadequadas. Então a primeira pergunta dele era no sentido científico, era saber se realmente Dimas tinha esgotado. E Jerônimo respondeu que não. Aí Dimas não chegou a aproveitar todo o tempo prefixado. Então teria sido ele um suicídio inconsciente? André pergunta. E intrigado com tudo isso, ele fala assim, mas como assim? Ele não esgotou todo o tempo e ele não é suicídio indireto? Por que não? E começou a pensar, puxa vida, eu fui suicida, por que ele não é? Né? E bravo assim, né? Aí Jerônimo, incisivo, fala para ele, André, nosso amigo não é suicida. Mas ele, mesmo assim, André ainda fica pensando, mas por que ele não é suicida, né? Ele não completou o tempo que ele deveria completar. E aí Jerônimo dá uma explicação do porquê ele não seria suicida. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que era lícito utilizar, em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias, na existência a termo. Acostumado desde a infância à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegação. Então a gente vê que ele desenvolveu ambientes de sacrifício, ele teve deveres e abnegações incessantes, ele foi desfavorecido em relação à condição material, desde o início da sua vida, tendo dificuldade para aprender sobre leituras e conhecimentos. Ele foi entregue ao serviço rude, né, desde a mocidade, constituindo família e tendo sacrifícios diariamente. Ele passou a vida toda em submissão e regulamentos, mas não com queixa, ele passava de forma resiliente, né?
E mesmo assim, apesar de toda essa questão, ele encontrou recursos para dedicar-se aos que gemiam e sofriam, e que acabavam, juntamente exercitando a sua mediunidade, ele colocou essa mediunidade a serviço do bem. Quem de nós consegue fazer tudo isso, né? E conviveu com os desalentados, aflitos de toda sorte, e por ser um espírito sensível, encontrava prazer em ser útil, e em razão dos necessitados guardarem raramente a noção do equilíbrio, a sua existência converteu-se em refúgio dos enfermos do corpo e da alma. Perdeu quase integralmente o conforto da vida, privou-se dos estudos edificantes que lhe podiam trazer alguma coisa pródiga, né? E ele mesmo acabou prejudicando as suas células físicas no acúmulo do serviço obrigatório e acelerando assim na causa do sofrimento humano. Pelas vigílias compulsórias noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa pela inevitável irregularidade das refeições. Distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago pelas perseguições gratuitas de que foi objeto. Gastou fosfato excessivamente e pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração. Alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. É verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física, em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Todavia, não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Acho que Jesus Cristo foi um exemplo de quem não foi atingido por isso, mas são raros, né? Encarnados como nós e com todos os deveres e atribuições que um médium tem, como no caso de Dimas, com todas as responsabilidades de constituição de uma família, de sustentar uma família, como é que ele, né? Nós vemos aqui a importância do quanto as nossas emoções, elas prejudicam o nosso corpo físico, né? Então nós somos capazes, através dessas emoções, sendo o fígado um órgão drenador, de lesar o fígado, né? Então ele tinha uma cirrose idiopática, que a gente não sabia a causa, e tinha sido referente a todas essas situações de estresse, dessas situações de angústia, de sofrimento e de ver os outros sofrer. Ele se compadecia do sofrimento humano e isso lhe trazia de sabor. E aqui o Jerônimo fala, mas quem de nós vai conseguir passar por tudo isso ileso, né? Realmente, assim, é importante cuidar da saúde física, da saúde psíquica, mas veja o quanto o esforço desse homem foi valorizado pela espiritualidade nesse momento do desencarne. Ou seja, tudo isso que se constituiu no corpo físico dele não era considerado como suicídio direto, e sim fazia parte do trabalho, né? Foram como se fossem pequenas cicatrizes que foram se formando pelo caminho até chegar nesse momento que ele está chegando do desencarne dele. Alguém quer comentar? Silvia, e que ele fala, essas afecções morais que se instalam seriam, de fato, enfim, é que a gente não sabe nada a respeito, né? Mas temos alguma outra notícia? Essas afecções morais seriam, enfim, mutações ou descompensações no próprio corpo etérico, né, que vai transpassando para o corpo físico, alguma coisa nesse sentido? Então, eu tenho a impressão que ele não tem lesões perispirituais. Porque, veja, se ele tivesse lesões perispirituais, a gente pode considerar isso como se fosse uma participação e um suicídio indireto. Eu tenho essa noção, posso estar errada. Mas eu considero que isso tudo é lesão a nível físico. Pode até ter passado pelo perispírito, mas não há lesões perispirituais, e sim físicas. Uma vez que o corpo desintegre, não sei se Betinha tem uma opinião diferente, ou se alguém tem uma opinião diferente, mas eu acredito que
Uma vez que o corpo físico se desintegre, isso tudo desaparece, diferente das afecções kármicas que nós produzimos na vida atual e lesamos o perispírito, ou trazemos de vidas passadas plasmadas no perispírito. Eu acho que não tem lesão no perispírito. Por isso que ele não é considerado como suicida. Eu acredito que seja assim. E essas afecções morais são justamente essas tristezas, esses petardos que ele recebeu durante a vida, que lesaram o órgão físico, porque a gente é célula humana e física, e não aguenta o rojão. Sim. E outra também, a tristeza dele para com relação ao outro, né? Totalmente. É diferente. As lesões foram pelo outro e não por você. É verdade. Né? Tem isso também. Então, E amor. É amor. sim. A gente sofreu pelo compartilhamento. Pois não? O que ele teve de merecimento foi exatamente o que a Sirene falou. Ele aceitou as situações, além de aceitar as situações, ele também se comoveu com o seu próximo. Sim. E ajudou o seu próximo, que também ajudou ele, o corpo dele. Sim. Então, quando ele chegou do outro lado, ele não foi suicida. Por quê? Porque ele teve esse merecimento dele. Sim. Se ele reclamasse ou não aceitasse, Se revoltasse Se contra a revoltasse. situação dele. talvez seria um suicida, mas nesse caso não. Não. Nesse caso ele se comoveu, ele aceitou, todos os espinhos possíveis e imaginários ele aceitou. Ajudou seu próximo também, que ele se comoveu, porque quando ele se comove, o corpo dele também reagiu. Ele deve ter tido uma reação, talvez específica, nesta situação. Nós não temos a descrição aqui o quanto ele pode ter drenado de situações pretéritas que ele teve do perispírito. Exatamente. Então a gente desconhece isso nesse capítulo, mas de alguma forma, justamente por essa transformação moral que ele tem, ele pode ter transformado o perispírito, Que é muito difícil. que é aquilo que a gente tem dificuldade de fazer hoje. Exatamente. Exatamente. E aí teve esse. Talvez o André não aceitou, como ele não seja suicida, por exatamente nessa situação. Eu vou fazer uma comparaçãozinha aqui diferente. dos dois para a gente ver bem a diferença da situação de um e a do outro, né? Seria o problema do André Luiz por ter sido um ateu? Não, eu acho que sim. Eu acho que tem várias questões, né? A gente depois vai... O fato de André Luiz nós considerarmos que ele mesmo afirmava, ele era Sim, ateu. totalmente. Tanto é que naquele desespero no umbral, ele diz, se existe algum Deus... Se existe. Se existe. Ele Até levou quando 8 anos ele estava na dúvida. para isso, Né? né? Apesar de todos os benefícios que ele nos brindou, a ciência e tudo, as doenças e em particular algumas, então, por outro lado, o outro personagem, ele tinha um desenvolvimento moral, amoroso. Ele já vinha afetuoso, com isso, né? humano, Ele era né? humano, ele tinha uma religiosidade intrínseca e uma fé muito grande. O que Ele prejudicou o André, que aceitou não tinha, né? uma mediunidade, imagina isso, gente, isso foi na década de 40. Imagina você ser médium na década de 40 e exercitar a mediunidade em prol das pessoas que precisavam. É difícil pra gente agora, imagina na década de 40, né? E, então, assim, ele foi resiliente, ele foi conformado e mesmo assim ele se dedicou ao próximo. Ele trabalhou no bem, ele teve a reforma íntima e ele teve a religiosidade. Ele fez o triângulo ali, né? A Sandrinha está lembrando que só uma paciente orou por ele, né? Pelo André. E outros tantos por esse rapaz, que é um personagem que recebeu tantas vibrações amorosas, provavelmente de que ele havia feito. Com certeza. E a gente vai falar, inclusive, desses amigos espirituais, né? E aqui a gente fala, por que então o André foi o suicídio indireto? E até o André faz a reflexão, diferente de toda a história do personagem Dimas. Ou seja, tudo ele pensava nele, né? Então ele fazia alimentações corretas, ele cuidava da saúde, né? Olha que contrassenso, né? Ele estudava, mas só aquilo que ele gostava. Ele sempre ficava
totalmente independente nas decisões dele, ou seja, o que importava era a opinião dele, né? Ele não atendia as pessoas antipáticas, fechava a porta do consultório, né? Porque ele não tinha paciência para aguentar os pacientes, né? Ele não molestava o físico por causa dessas questões, mas sim porque ele tinha irritabilidades próprias. Ou seja, ele se auto-irritava e lesava o fígado por essas mesmas afecções. Só que ele lesava o quê? O perispírito, né, Selene? Faz sentido. Ao mesmo tempo, ele também abusou da bebida, ele teve sífilis, ele teve a questão da não religiosidade, né? Ou seja, muito diferente do caso do Dimas, né? O dedicado servidor do bem, ele empregara as possibilidades que o céu lhe confiara em benefício do outro. Essa foi a diferença dele pro André, né? Já ele era totalmente centralizado nele mesmo, né? Ele fazia tudo que ele tinha vontade e assim ele viveu a vida dele. E ele foi sincero para a esposa? Mas porque veja, tem uma passagem, não sei qual é o livro, que ele traiu a esposa. no nosso lar ele fala isso. No nosso lar é falado. Agora, quando ele chegou e viu outro cara lá, ele ficou muito bravo. Mas olha, veja bem, pensemos no contexto da situação. Isso aconteceu no começo do outro século. Isso era normal. Era normal entre os homens. Não estou dizendo que era normal, ou que seja normal trair a esposa. É normal, né? Até hoje isso acontece. Imagine no início do outro século. A mulher era considerada como propriedade. A família era propriedade do marido. A mulher não tinha escolha, né? E ele fazia... E na verdade, mas veja, ele podia ser o que fosse, mas ele não se relacionou com ninguém no nosso lar. E ele nem pensava nisso. Lembra disso? Ele não, ele tinha uma consideração pela esposa, ou seja, se ele tinha seus casos, era considerado também como objeto, tanto que o passado dele era meio negro, então ele falou: nós sabemos inclusive que tinha uma personagem que foi a Elisa, que foi empregada da casa dele e que ele teve um relacionamento, que teve um filho dele e que ele foi cuidar dela em nosso lar. Então, assim, ele se arrependeu muito das coisas realmente que ele fez. Temos que olhá-lo de uma forma que ele era um homem, como nós também somos, né? Com suas eu só quero fazer uma perguntinha para você, doutor. A senhora falou no nome de Abigail aí no início. Abigail não foi a noiva de Paulo e ela está trabalhando por aí? Não, desculpe, a Albina. Eu falei dos personagens que estão desencarnando. Ainda são os personagens em desencarnação. Bom, eu entendi a Abigail. Não. Tá bom. Bom, de qualquer maneira, a doutora Marlene conta com pormenor, se a gente quiser rever todas essas questões que aconteceram com André Luiz, né, no nosso livro que a gente terminou agora aí, Betinha, na Rádio Boa Nova, que é A Luz do Eterno Recomeço, uma viagem ao nosso lar. Conta exatamente sobre essa questão dos abusos que André provocou, né, e que ele realmente ele fazia aquilo que era programado para ele fazer. Ele cumpria o padrão. Ele estava preocupado em manter os bens materiais, em zelar pelo seu patrimônio, pelo bom nome da família, e ele se mantinha totalmente alheio ao objetivo da religião, que é o do crescimento interior com a aquisição do amor puro, né? E ele não permitira que o seu lar se abrisse para os outros, aos irmãos da grande família. Ou seja, ele nunca parou para pensar que existia alguma coisa além da família material dele. Quantos de nós não fazemos isso? É sempre a minha família, né? Ninguém pensa, não, vamos abrir este nosso lar, inclusive os nossos filhos, para cuidarem daqueles que precisam, né? E aí eu achei interessante essa frase que o próprio André fala. Ele concluíra que ele não adestrara os órgãos para a vida nova. Veja só, nós enquanto encarnados temos que adestrar os nossos órgãos perispirituais para a vida nova, porque nós não vamos levar o corpo físico para a vida.
quando a gente desencarnar? A gente vai levar o quê? O perispírito. Então nós temos que ter um bom coração perispiritual, um bom fígado, um bom estômago, porque somos o molde que somos aqui. E isso vai depender do nosso comportamento atual e daquilo que a gente conseguir drenar das vidas passadas, né? É bem interessante essa frase. E ele inclusive fala num momento: amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Suai agora para não chorardes depois. E a doutora comenta: esse chamamento tem endereço certo, o coração de cada um de nós. O intelecto por si só não resolve os problemas humanos. Acima de tudo é preciso ter fé e buscar nas lições do Cristo as luzes do coração. Então aqui eu fiz um comparativo dos dois, né? O Dimas, que não é considerado como suicida indireto, e o André, que é considerado como suicida indireto. Ou seja, as lesões do fígado do Dimas foram provenientes dos sofrimentos alheios, lesão do próprio corpo pelos outros. Houve a transformação moral e a prática do bem ainda reencarnado, né? Já as lesões do corpo do André, pelo excesso da bebida, pelas próprias irritações, foram lesões do corpo físico pelas suas próprias emoções e pelos seus abusos, né? Já a transformação moral só se iniciou a partir da desencarnação, como também o trabalho no bem. Essa é a diferença. E aí, aquilo que a gente precisa ficar preocupado para desencarnar bem: cuidar do corpo físico, não se esquecendo que cuidar do nosso corpo físico é cuidar da nossa alma. Então, cuidar do outro também é cuidar da alma, mesmo se desgastando fisicamente, né? A necessidade da transformação moral é diária, né? A reforma íntima e o trabalho no bem. Então, são os três grandes pilares para que a gente possa ter uma vida perispiritual adequada e uma desencarnação melhor para o futuro. E ele descobriu o problema do coração, né? Como é que chama aqueles sintomas que dá no coração? Angina? O André Luiz, ele ficou mais famoso, né? Porque ele descobriu... Ah, não, é o barbeiro. A doença de Chagas. Sim, ele foi um desbravador, ele foi um grande cientista. Então, eu acho que isso contou muito também do ponto de vista espiritual em termos de pontos. E já falamos isso outras vezes, ele tinha uma programação muito grande, esperava-se muito dele, né? Inclusive, porque ele era um homem arrojado, ele ia para o meio da floresta, né? Fazer estudo sobre o barbeiro, sobre a doença de Chagas, mas moralmente, do ponto de vista, ele nunca pensou nisso como um bem para o próximo, ele pensava nisso para que ele tivesse títulos e ficasse famoso por vaidade, né? Essa foi a diferença. Bom, aqui eu tenho algumas frases que eu coloquei que falam justamente sobre essa questão da transformação moral e do trabalho no bem. Então aqui é de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. O trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Fácil? Outra essa frase de Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se faltava algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que a mim precisava mudar. Todos os dias a gente fazia uma reflexão sobre o que a gente realizou durante o dia. Aqui a gente tem uma frase bonita também do apóstolo Tiago, né? Purificai as vossas mãos, pecadores, e santificai os vossos corações dúbios. Ou seja, ele aconselhava os discípulos que limpassem as mãos, ou seja, retificassem as atividades do plano exterior,
renovassem as suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, que é o recinto sagrado da consciência. E aqui a gente tem uma última pensamento do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, onde ele fala que a bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a descendar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. A inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça o peregrino em formas de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são as rotas inevitáveis na obra da elevação. E assim, eles foram chegando à casa de Dimas, né? Eles encontraram o paciente em estado bem grave, né? E realmente, Jerônimo falou, não, realmente hoje ele está nos últimos momentos dele, né? Ele encontra vários espíritos em volta dele, inclusive essa irmã que vai falar com Jerônimo, querendo saber se realmente esse era o dia do desencarne do amigo, porque tinham vários amigos espirituais, provavelmente aquelas pessoas que ele ajudou estavam ali querendo recebê-lo. Mas só que Jerônimo diz o seguinte, que não é o momento do reencontro desses amigos espirituais com ele. Isso poderia desestabilizá-lo, porque realmente os últimos momentos da morte são difíceis para qualquer um de nós. Então era o momento para que esses espíritos se afastassem, continuassem vibrando por ele, e o reencontro seria feito na casa transitória de Fabiano, para preservar realmente o desencarne do nosso irmão. E outra questão bastante importante, né, e que nós temos isso também com os nossos familiares, que uma das pessoas que mais atrapalhava o desenlace era a própria esposa do Dimas. De tanto amor, ela chorava ao pé do leito e pedia para que ele ficasse bom. E ela trazia forças aos centros vitais de Dimas. E isso alimentava a vida dele. E ele, ligado a ela, né, e preocupado, porque ele realmente não estava totalmente tranquilo em largar a família. Quem de nós está, né, preparado ao desencarne, realmente indo, não, eu estou indo no momento certo, deixando a minha família, deixando a minha esposa, os meus filhos, e eu vou feliz e contente. É difícil isso acontecer. Então, ela fazia isso por muito amor que ela tinha ao Dimas. Então havia necessidade de se afastar, né, a presença dessa irmã, como dos filhos, para que ele pudesse fazer melhor essa passagem. E aí é interessante esse momento em que o próprio Jerônimo ele começa a vibrar nesses centros de energia vital, né, do Dimas, já estava em adiantado processo de desintegração, e ele tentava modificar essas vibrações, harmonizar essas vibrações, porque o próprio Dimas estava muito atormentado, né? Ele colocou então as mãos sobre o cérebro dele, aplicava passes longitudinais e ele provocava que essas forças fossem renovadas, desfazendo assim o sofrimento do corpo abatido, né? Pois as condições orgânicas eram muito ruins. E o que mais chamava atenção é que ele tinha uma série de bactérias que aqui me parecem serem espirituais. Essas bactérias, essas micobactérias, essa flora de micobactérias que é vista aqui, são justamente as bactérias espirituais que também atuavam sobre esses centros vitais do Dimas. E ele justamente tentava melhorar, principalmente a nível do fígado, que era o órgão mais afetado. E ele começou a ter sintomas de gangrena em toda a atmosfera orgânica, né? O coração trabalhava com dificuldade. Ele comenta que a câmara estava repleta de substâncias mentais torturantes. Essas substâncias mentais torturantes, eu acredito que realmente sejam as emoções que vinham da família de tristeza. Então, as pessoas que iam até lá, elas ficavam tristes, viam a situação ruim dele, então provocavam justamente substâncias mentais torturantes para o próprio Dimas, que estava no estado de coma, né, um certo
uma certa desconexão, até pela hepatopatia, que a própria doença do fígado provoca, né? E ele sofria mais justamente por essas questões desses miasmas espirituais do que propriamente pela doença física. E através dessa atuação de Dimas, de Jerônimo, ele acabou acordando, né? E ele acorda já falando em nome de Deus, agradecendo a Deus e louvando a Deus por ter melhorado. Então a gente pode ver aqui quais foram as estratégias que os benfeitores utilizaram para poder melhorar a situação do Dimas, para que ele pudesse ter uma partida adequada. Então a primeira coisa foi não permitir que os amigos espirituais fossem percebidos por ele, eles mesmos e os próprios amigos, né? Para que não atrapalhasse o desencarne. Então o congraçamento fraterno iria ser feito na casa transitória de Fabiano. A segunda coisa, isso deve acontecer com nós todos, a mediunidade tinha sido encerrada, porque toda a energia que ele tinha que estar concentrada no desencarne dele. Então ele nem percebeu a presença dos irmãos espirituais, ou ele realmente estava muito confuso para isso. Então, isso foi uma forma dele poder ter mais energia para esse trabalho desencarnatório, mas ao mesmo tempo ele tinha sensibilidade na atuação magnética, tanto que ele acordou depois de todos esses passes que o assistente acabou dando nele, né? A outra questão foi atuar, que foi uma atuação que o próprio Hipólito e a Luciana fizeram junto à esposa, melhorando as condições vibracionais da esposa para que ela fosse retirada e fosse dormir no próprio quarto e deixá-lo sozinho. E esses próprios passes magnéticos afastaram-no dessas substâncias mentais torturantes, que ao invés de ajudá-lo, porque não eram, né, o sofrimento da família fazia-o sofrer também. E aqui nós temos a família indo até ele, né, todos bastante contentes porque ele tinha melhorado. E o próprio Dimas, né, perguntando, você teve contato com os irmãos espirituais? Ele fala, não, eu não vi ninguém. Imagina, estava todo aquele monte de gente do lado dele, né? E ele pede para a própria companheira ir ao quarto dela e deixá-lo dormir tranquilo, que ele estava bem. Foi inclusive chamado o médico, e o médico falou que surpreendentemente ele estava ótimo, que a família não precisava se preocupar, que ele estava muito bem, que o prognóstico dele tinha mudado completamente. Quem de nós que já cuidou de pacientes em fase terminal da vida já não passou por isso? Né? Isso é uma coisa muito comum. É justamente para quê? Para a gente desconectar a vibração familiar, para que a atuação da espiritualidade possa ser mais efetiva. Eu fiquei pensando muito também sobre algumas, por exemplo, desencarne de pessoas muito famosas, né? Imagina, né? A pessoa às vezes fica dias e dias e dias em situações muito ruins, né? Porque é um planeta inteiro vibrando para aquela pessoa não desencarne, né? Normalmente se vê muito isso no desencarne dos papas. Quem já presenciou, já presenciei acho que uns 3 papas, geralmente eles demoram muito para desencarnar, porque existe um apego ali na questão religiosa e a quem vai no lugar dessa pessoa, e que também demora, né? Então, às vezes o desencarne mais rápido, sem muita gente ficar sabendo, talvez possa ser mais efetivo para o próprio desencarnante. A gente tem um exemplo disso na doutora, né? A doutora foi, né? Talvez, se ela ficasse numa cama, ela talvez não conseguisse se desconectar de nós. De repente chegou para ela, olha, é hora. É agora, você tem que ir. E porque ela era muito apegada, ela tinha muitos projetos, e ela continua fazendo o trabalho dela, só que esse desencarne rápido justamente foi para que ela conseguisse desconectar de nós e a gente conseguisse desconectar dela. Alguém tem mais algum exemplo que gostaria de comentar? Acho que a doutora teria dito, não me leve agora, né?
Parece que ela encontrou com o pai dela, pelo que o pai veio buscá-la. Não me leve agora. Inclusive, tem uma coisa interessante que no CD, justamente do livro, né, desse capítulo 13, que ela fala sobre o desencarne do pai dela. Não sei se alguém escutou sobre isso. Ele aqui, o Jerônimo, ele vai colocar as mãos sobre a cabeça de Dimas e pedir para que ele ore, para que ele agradeça o corpo físico e ele se despreenda. E o pai da doutora faleceu dormindo. Então a mãe dela, a dona Ida, ela não conseguiu despedir dele. Só que a mãe dela lembrava que ela ouvia o pai da doutora rezando antes de desencarnar. Ou seja, ele deve ter tido essa mesma oportunidade, mesmo estando dormindo, de fazer essa prece. E foi ele que veio buscá-la, porque realmente era uma pessoa de grande poder espiritual sobre ela, e ela foi, né? E aqui, então, a gente encerra essa primeira parte, voltando semana que vem com o processo de desencarne. Vamos fazer perguntas, mais alguém tem alguma dúvida? Não é para ficar triste, né? Lembrando que o desencarne é um renascimento na vida espiritual, gente. É uma coisa maravilhosa. Pode ser uma coisa maravilhosa. Contanto que nos preparemos. Eu acho que ainda temos muito medo do que vamos encontrar ou como vamos nos sentir naquele momento. Mas por quê? Porque somos pessoas muito controladoras, né? Nós queremos controlar, inclusive, o nosso desencarne. Então, o importante é trabalhar no bem, cuidar do corpo, do ponto de vista espiritual e se reformar intimamente. Eu acho que são os 3 pilares para a gente ter uma vida plena e desencarnar de uma forma plena. Obrigada, gente.